provoca os estertores? Como fazer a palpação da parede torácica? Qual a diferença entre um som maciço e um hipersonoro? Nesse terceiro programa da série Entrevista e Exame Físico, veremos os procedimentos propedêuticos, além de vários assuntos importantes ligados ao exame do aparelho respiratório. O exame do aparelho respiratório é realizado seguindo-se os passos propedêuticos de inspeção, palpação, percussão e ausculta. A avaliação é feita com o tórax desnudo, sempre comparando as hemipartes e a parte superior com a inferior. Temos dois tipos de inspeção do tórax: a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Na inspeção estática, devemos observar as condições da pele, pelos e sua distribuição. Especial atenção deve ser dada ao formato do tórax. A forma do tórax apresenta variações em relação à idade, sexo e biotipo. A sua avaliação deve ser feita observando-se alterações no diâmetro antero-posterior ou transverso. Também deve-se avaliar o dorso, a partir de uma certa distância, para verificar deformidades da coluna vertebral que determinam o tórax escoliótico ou sifoescoliótico. Existem alguns formatos de tórax que são característicos de certas patologias. O tórax em tonel é aquele em que o diâmetro antero-posterior iguala-se ao transversal. Está relacionado com as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, bronquite e enfisema. No tórax infundibuliforme, também conhecido como pectus excavatum, há uma depressão mais ou menos acentuada ao nível do terço inferior do externo. Pode ser congênito ou adquirido. No tórax em peito de pombo ou pectus carinatum, nota-se uma saliência do externo com o formato do peito de um pombo. Está relacionado com a asma. Observar também a presença de abaulamentos, retrações e cicatrizes, bem como qualquer outra lesão localizada no tórax. Na inspeção dinâmica, a examinadora deve observar a dinâmica respiratória. Verifica-se a frequência respiratória, amplitude ou profundidade da respiração, expansão, ritmo e emprego da musculatura acessória para avaliar o padrão respiratório. Para controlar a frequência respiratória, sugerimos simular o controle de pulso ao mesmo tempo em que se visualiza o tórax, para que o paciente não perceba que está sendo observada a sua respiração, o que levaria a alterações. O padrão respiratório normal para o adulto é denominado eupneia e corresponde a movimentos regulares da respiração numa frequência de 16 a 20 movimentos por minuto. A respiração do homem é normalmente mais abdominal do que a da mulher. As possíveis alterações referentes à frequência, amplitude e ritmo são dispneia, bradipneia, taquipneia e hiperpneia. Existem também alguns padrões diferenciados de alterações, como a respiração de Cheyne-Stokes e a de Kussmaul. A dispneia é o estado de desconforto respiratório. Pode ser subjetiva, quando só o paciente a percebe, ou objetiva, quando a dificuldade para respirar torna-se evidente à observação. A dispneia pode aparecer em pacientes com insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, edema pulmonar de origem renal ou anemias graves. Bradipneia é a respiração lenta. Ocorre fisiologicamente durante o sono e em atletas. Pode ser provocada por depressão do centro respiratório devido a lesões cerebrais com hipertensão intracraniana e intoxicações exógenas. A taquipneia é a respiração rápida e superficial e aparece em algumas condições patológicas como a febre e lesões pleuropulmonares diversas. Hiperpneia é a respiração rápida e profunda, que é fisiológica após exercício intenso. Pode ser causada por ansiedade, acidose metabólica ou lesões neurológicas. A respiração de Cheyne-Stokes é também chamada de dispneia periódica, onde períodos de respiração profunda alternam-se com períodos de apneia. Pode ocorrer em recém-nascidos, cujo centro respiratório encontra-se imaturo, ou em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânioencefálicos e intoxicações por barbitúricos ou opiáceos. A respiração de Kussmaul está associada a distúrbios metabólicos como a cetoacidose diabética, uremia e acidoses de outras causas. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas com curtos períodos de apneia e expirações profundas e ruidosas. Este padrão lembra o de um peixe fora d'água.
A tiragem ocorre quando a passagem de ar para um ou ambos os pulmões é dificultada ou impedida, levando à depressão dos espaços intercostais. A localização da obstrução determina a amplitude da área de tiragem, que pode ser restrita, unilateral ou bilateral. Para realizar a palpação da traqueia, a examinadora posiciona o dedo polegar da mão utilizada na palpação em um dos lados da traqueia e os demais dedos do outro lado. A traqueia é suavemente deslocada de um lado para o outro, ao longo de toda a sua extensão, pesquisando-se a presença de massas, crepitações ou desvio da linha média. Normalmente, a traqueia apresenta discreta mobilidade, retornando rapidamente à linha média após ser deslocada. A parede torácica é palpada com as mãos espalmadas, que são posicionadas contra o tórax do paciente. Associada à inspeção, a palpação é essencialmente eficaz na avaliação da simetria e amplitude do aparelho respiratório. Por meio dela, avalia-se também a presença de crepitações, dor, massas, edema e frêmito palpável. Para avaliar a expansibilidade, a examinadora coloca as mãos espalmadas na face posterior do tórax. À medida que o paciente inspira, as mãos da examinadora devem deslocar-se para fora e para cima, simetricamente. Na face anterior do tórax, as mãos devem estar posicionadas margeando as costelas inferiores. O frêmito tóraco-vocal é provocado pelo movimento do ar através da parede torácica durante a respiração, quando o paciente emite sons. É percebido pelas mãos da examinadora como uma vibração suave. Para avaliá-lo, realiza-se a palpação das paredes do tórax, deslocando as mãos pela face anterior, lateral e posterior, enquanto o paciente pronuncia 33. Compara-se sempre o lado direito com o esquerdo e a parte superior com a inferior. Deve-se identificar e localizar qualquer região com diminuição, aumento ou ausência do frêmito. O frêmito brônquico é provocado pela vibração de secreções nos brônquios de médio e grosso calibres durante a respiração. A técnica será a mesma da palpação do frêmito tóraco-vocal, porém, durante a inspiração e a expiração. A percussão é a avaliação da produção de sons através da realização de pequenos golpes em um dos dedos de uma mão colocados sobre a parede torácica nos espaços intercostais. Esta técnica ajuda a detectar se os tecidos estão cheios de ar, líquido ou se são sólidos e também a delimitar a área em que isto ocorre. Para a percussão, o paciente deve estar sentado ou deitado e a avaliação sempre deve ser feita de forma comparativa entre os hemitórax. Percute-se o tórax em regiões simétricas dos ápices para as bases e em cada um dos lados do tórax. Os sons encontrados na percussão pulmonar são claro pulmonar, hipersonoro, submaciço, maciço e timpânico. O som claro pulmonar é aquele considerado normal na percussão dos pulmões. Corresponde à sonoridade provocada pela presença de ar nos pulmões. Na hipersonoridade pulmonar, verifica-se que a nota de percussão é mais clara e mais intensa. Indica aumento de ar nos alvéolos, geralmente provocado pelo enfisema pulmonar. Os sons submaciço e maciço correspondem à diminuição ou desaparecimento da sonoridade pulmonar, que ocorre quando há uma redução ou ausência de ar nos alvéolos. As suas causas mais frequentes são os derrames ou espessamentos pleurais e a condensação pulmonar devido a pneumonias, tuberculose, infarto pulmonar e neoplasias. O som timpânico ocorre quando há ar aprisionado no espaço pleural, como no pneumotórax, ou numa grande cavidade intrapulmonar, como numa grande caverna tuberculosa. A ausculta é o exame mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore brônquica.
consiste em ouvir os ruídos torácicos com um estetoscópio durante todo o ciclo respiratório. A ausculta pulmonar deve ser realizada enquanto o paciente respira com a boca entreaberta, em regiões simétricas dos dois hemitórax, dos ápices para as bases. O paciente deve estar preferencialmente sentado, pois a ausculta pulmonar na região posterior do tórax é melhor por sofrer menos interferência do coração. Não se deve, em hipótese alguma, colocar o estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa para não mascarar os sons. Na ausculta normal, verifica-se o som traqueal, a respiração brônquica, a respiração broncovesicular e o murmúrio vesicular. Habitualmente, a ausculta do murmúrio vesicular é a avaliação mais importante para a determinação da normalidade da respiração. Murmúrio vesicular é o nome dado aos ruídos respiratórios. É auscultado em toda a parede do tórax, porém não é homogêneo, sendo mais forte na região antero-superior, nas axilas e regiões infraescapulares. A diminuição do murmúrio vesicular está associada a condições patológicas diversas, como pneumotórax, hidrotórax, espessamento pleural, enfisema, obstrução das vias aéreas superiores ou oclusão de brônquios e bronquíolos. Os ruídos adventícios são os sons anormais encontrados em pacientes com alterações respiratórias. Dentre os sons anormais, os mais importantes são os estertores, que são descontínuos, e os roncos e sibilos, que são contínuos. Os estertores são ruídos intermitentes, breves, audíveis na inspiração e na expiração, que se superpõem aos sons respiratórios normais. Estão presentes quando há líquidos nos alvéolos. O som dos estertores é semelhante àquele que se ouve ao atritar uma mecha de cabelos entre os dedos próximo ao ouvido ou ao abrir e fechar um fecho de velcro. Existem estertores finos e grossos. Os estertores finos são claros no final da inspiração, não se alteram com a tosse, modificam-se ou desaparecem dependendo da posição do paciente e predominam nas bases dos pulmões. Os estertores finos ocorrem nas pneumonias e congestões pulmonares. Os estertores grossos ocorrem no início da expiração e em toda a expiração. Alteram-se com a tosse, não se modificam com a posição do paciente e predominam em todas as áreas do tórax. Os estertores grossos indicam secreção viscosa e espessa, encontradas sobretudo em pacientes com bronquite crônica e bronquiectasias. Os roncos são os sons graves originados pela vibração das paredes brônquicas que sugerem a presença de secreções nas grandes vias respiratórias. São encontrados em pacientes com asma brônquica, bronquite e obstruções localizadas. Os sibilos são sons agudos de alta frequência, múltiplos e disseminados por todo o tórax, que sugerem um estreitamento das vias respiratórias e aparecem na inspiração e na expiração.
A simples inspeção do tórax do paciente, a sua posição no leito, a presença de cianose nas extremidades, a sua expressão facial denota um desconforto ventilatório que o mesmo possa estar sentindo. A ausculta pulmonar é de fundamental importância na coleta de dados deste paciente. Para que você tenha um bom ouvido, treine bastante a ausculta normal num colega.